Eu acredito que todo investidor brasileiro deveria diversificar globalmente, deveria ter boa parte da sua carteira de investimentos investida no exterior. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Se você ainda não investe no exterior, eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer isso da maneira correta e mais rentável e segura. E se você já investe no exterior, fica ligado nesses passos, porque talvez você deixou um para trás, você não realizou algum deles e você pode melhorar ainda mais a sua posição global. Você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E só para dar um contexto para vocês entenderem o porquê que eu tô falando com vocês sobre investimentos internacionais, eu, alguns anos atrás, trabalhei em um dos maiores bancos do mundo, cuidando de famílias brasileiras que investiam fora do Brasil. A gente cuidava de um patrimônio de 5 bilhões de reais na Merrill Lynch, um dos bancos de investimentos aqui dos Estados Unidos, e eu fazia exatamente isso que eu venho ensinar para vocês, investir a partir do Brasil de forma global e diversificada. E com todos os nossos clientes, sem exceção, a gente tinha esse checklist, a gente tinha esses pontos importantíssimos a serem notados e a serem feitos para que esse investimento fosse o melhor possível, da maneira mais correta, mais segura e mais eficiente. E logicamente, trabalhando no banco, eu tinha alguns conflitos de interesse para trazer os clientes para o banco, usar os produtos do banco, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Porém agora, como um investidor independente, trazendo educação financeira para vocês e sem absolutamente nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira, eu consigo trazer o melhor conteúdo, as melhores informações, sem ter contrato com ninguém, sem ser obrigado a falar coisas que eu não acredito. E deixando isso bem claro, vamos à nossa lista de 9 passos e o primeiro deles é definir o seu perfil e objetivos. É isso mesmo, gente. A maioria de vocês pensa que investir no exterior é abrir uma conta, mandar dinheiro, comprar as ações e pronto. Mas eu acredito que para investir de uma forma correta, responsável e ter melhores resultados, o primeiro passo é fazer essa definição de perfil e de objetivos. O que você quer com o seu dinheiro? Por que você está investindo? Qual que é o seu perfil? Você aguenta mais risco? Você precisa ser mais conservador? E não adianta fazer aqueles questionários de bancos e corretoras para definir o seu perfil, que se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que esses questionários não servem para nada. E é por isso que eu tenho um vídeo completo te explicando exatamente como definir o seu perfil. Eu vou deixar ele aqui no card e no final desse vídeo. E ao definir o seu perfil e os seus objetivos ao investir, uma das variáveis mais importantes e que vai determinar o quanto você vai investir fora é o seu prazo. Se você tem um objetivo para daqui 2, 3, 4 anos, seja comprar um carro, dar entrada numa casa, pagar por uma festa de casamento da sua filha, ou então a educação do seu filho que vai acontecer daqui a alguns meses ou anos, não faz sentido você investir fora do Brasil. Os custos de você mandar esse dinheiro para fora e trazer de volta são muito altos para justificar essa atitude. Então determine todo o dinheiro que você usará, todos os investimentos que servirão para objetivos de até 5 anos no futuro e exclua eles dessa conta e deixe eles investidos no seu país, no caso da maioria de vocês, o Brasil. Feito isso, você vai ter o outro montante que é destinado para investimentos de longo prazo, seja a sua aposentadoria ou algum outro objetivo que esteja daqui a algumas décadas no futuro. A partir desse montante, eu acredito que vocês deveriam ter grande parte do seu patrimônio, e eu digo grande parte, acima de 90% do seu patrimônio investido fora do Brasil, investido em uma corretora americana com uma diversificação global. E esse é justamente o nosso segundo passo, determinar o percentual de ativos de longo prazo para investir no exterior. E quando eu digo que eu acredito que as pessoas devem ter mais do que 90% dos ativos de longo prazo investidos fora, muita gente diz, nossa Daniel, mas isso é muito. Eu ouvi o outro influenciador dizendo que tem 50%, o outro falando que tem 25%. Como assim você disse que tem 90% investidos fora? E só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro representa menos do que 1% dos investimentos globais. Então, se eu falo para você ter 10% dos seus investimentos de longo prazo no Brasil, você já está com uma posição 10 vezes maior do que a posição neutra. Então vejam que esses 10% no Brasil e 90% fora, se eles são um exagero para muita posição no Brasil, para um percentual muito mais alto do que o neutro dentro do Brasil. E aqui entra vieses como o viés do país de origem, onde as pessoas pensam que investimentos dentro do seu país são mais seguros, são mais controlados, estão mais próximos delas. Isso não passa de uma grande ilusão. Ao concentrar apenas em um país ou ao concentrar boa parte do seu patrimônio em um país que representa menos do que 1% dos investimentos globais,
você está aumentando consideravelmente o seu risco. Você está prejudicando a sua diversificação e deixando de acessar investimentos que são muito melhores e mais eficientes. Então, definido o seu perfil, seu objetivo, seu prazo, aquele investimento abaixo de 5 anos que vai ficar no Brasil, sim ou sim, e aquele investimento de longo prazo que deveria ter boa parte dele, um percentual alto dele investido fora, chegou a hora prática de você escolher a corretora que você vai usar, que seria o nosso passo de número 3. Atualmente, diversas corretoras fornecem uma conta americana, uma conta de investimentos americana para quem mora no Brasil. Eu vou citar aqui as principais opções. Entre elas, a gente tem a Avenue Securities, a Passfolio, o Banco Inter, que recentemente inaugurou a sua corretora internacional dentro do próprio aplicativo, a Stake, a TD Ameritrade e a Interactive Brokers. Se você não sabe exatamente qual delas escolher, eu tenho um vídeo onde eu te ajudo e eu te falo os pontos mais importantes a serem observados. Um detalhe importante desse vídeo é que eu gravei ele antes do Banco Inter divulgar a sua corretora internacional, então ele não está fazendo parte dessa lista que eu analisei, mas todas as outras corretoras estão e você terá uma bela de uma ideia qual delas serve melhor para você. E novamente, assim como esse, o outro vídeo das corretoras é sem nenhum conflito de interesse, sem nenhum contrato com instituições financeiras. Então vocês podem confiar que eu não vou te recomendar uma corretora só porque ela está me patrocinando, e sim porque eu acredito no serviço dela, eu acredito que ele é o melhor para você, dependendo do que você busca. E outro detalhe, não existe a melhor corretora para todos. Se você precisa de um suporte em português, um documento de auxílio no imposto de renda, uma facilidade no envio do seu dinheiro através de Pix, por exemplo, as suas opções são Banco Inter, Passfolio ou Avenue. Já se você é um investidor um pouco mais experiente, ou você quer uma plataforma mais robusta, você quer custos mais baixos de remessa, ou não faz questão do documento de auxílio no imposto de renda, talvez a Interactive Brokers e a TD Ameritrade sejam uma melhor opção. Se você tem um patrimônio mais alto, e a gente já vai falar disso, talvez a Interactive Brokers seja a melhor opção para você poder acessar ETFs irlandeses, e você já vai entender o porquê. Então decida qual é a melhor corretora para a sua situação e abra uma conta nela. E aí a gente vai para o quarto passo, que é importantíssimo e que eu recomendo que todos vocês façam, que é abrir uma conta conjunta. Aqui nos Estados Unidos, essas contas conjuntas são chamadas de Joint Tenancy with Rights of Survivorship. Para resumir, é uma sigla JTRWOS. JTWROS. Agora sim. Eu aconselho que vocês tenham essa conta conjunta, seja com seu marido ou sua esposa, ou então algum filho maior de idade, algum parente que você tenha muita confiança, pois ela traz alguns benefícios importantíssimos. E não, uma conta conjunta não elimina a necessidade de pagar imposto de herança americano. Esse é um grande mito que rola por aí. Eu vi alguns vídeos falando sobre o passo a passo de investir no exterior e tem muita, mas muita informação equivocada nesses outros vídeos. Então uma conta conjunta não elimina o imposto de herança. Você não vai pagar esse imposto de herança porque existem outras formas de eliminar ele por completo, mas a conta conjunta não é uma delas. A vantagem da conta conjunta é a seguinte: ela elimina a necessidade do probate. O probate é o inventário aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem uma conta sozinho aqui no exterior e você falece, as pessoas que são suas beneficiárias, os seus herdeiros, terão que fazer o seu inventário no Brasil, traduzir ele para o inglês e fazer o seu inventário aqui nos Estados Unidos, contratando um advogado que geralmente cobra um custo de 5 a 10% do patrimônio investido por aqui. E a partir do momento que você tem uma conta conjunta, o próprio nome dela já diz Joint Tenancy with Rights of Survivorship, ou então uma conta conjunta com direito de sobrevivência. Isso significa que se, por exemplo, você tem uma conta junto com a sua esposa e você falece, a sua esposa se torna automaticamente dona de 100% da conta. E as duas vantagens que ela vai ter, a primeira é não ter a necessidade do probate, do inventário americano, e a segunda é ter acesso imediato a essa conta. Se ela é uma conta individual, a conta fica congelada até que o inventário americano libere ela. Se ela é uma conta conjunta, ela fica disponível para outra pessoa que se torna dona de 100% dela imediatamente. A pessoa pode comprar, vender, usar esse dinheiro para pagar talvez algum imposto, algum custo do inventário no Brasil, e ela não precisa se preocupar em ter um advogado para fazer esse inventário nos Estados Unidos. Então sempre tenham, sempre que possível, uma conta conjunta aqui nos Estados Unidos. Conta aberta. Para você se tornar um investidor global, o quinto passo é você comprar os ativos diversificados globalmente. E dentro desses ativos, eu acredito que a grande maioria de vocês deveria optar por ETFs amplos, passivos e de baixo custo. O que são ETFs amplos, passivos e de baixo custo? São ativos negociados em bolsa, que através deles vocês conseguem investir em diversos outros ativos. Então, ao comprar um ETF, que significa
Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa, você está automaticamente investindo em dezenas, centenas ou até mesmo milhares de ações, ou então de papéis de renda fixa, ou então de commodities, ouro, prata, petróleo, enfim, tem ETFs de tudo quanto é tipo. E um dos problemas que muita gente enfrenta ao investir no exterior é ficar completamente perdido com a quantidade e a variedade de ETFs. Elas falam: nossa, Daniel, eu não faço ideia para onde ir, eu não sei o que escolher, eu não sei o que é bom e o que é ruim. Existem mais de 2.700 ETFs aqui nos Estados Unidos. E o que eu digo para vocês é o seguinte: simplifique. Busque um ETF global. Apenas um ETF te permite que você invista em todas as empresas do mundo, em mais de 9.000 empresas através desse único ETF. Você tem também ETFs de renda fixa para perfis mais conservadores, para pessoas que não querem tanta volatilidade na estratégia. Então uma combinação de talvez 1, 2, 3, no máximo 4 ou 5 ETFs já é suficiente para você ter uma ótima estratégia. E se vocês querem saber mais sobre quais ETFs que são esses amplos, passivos e de baixo custo, e qual que eu recomendaria vocês começarem no exterior, comentem aqui embaixo. Se tiver vários comentários e muito interesse para um vídeo como esse, eu gravo para vocês e eu trago para vocês essas opções para vocês começarem a investir de maneira correta, simples, prática e muito eficiente através desses ativos. O sexto passo para você investir corretamente no exterior é você manter o controle do percentual dos seus ativos. Esse percentual a gente chama no mercado financeiro de alocação de ativos. E ela, eu me arrisco a dizer, é ainda mais importante do que os ativos que você escolhe em si. Essa alocação determina qual que é o percentual que você vai ter em renda fixa, em renda variável, em investimentos alternativos, em caixa, qual parcela vai ser mais defensiva e vai ser mais agressiva da sua carteira. E tudo isso pode ser controlado através de uma planilha que mostra os percentuais ideais em cada posição, que é atualizada com a cotação atual dos ativos e que te mostra exatamente o que comprar e quando comprar. E por falar em planilhas de controle de carteira, controle de alocação, a gente acabou de atualizar uma planilha que eu disponibilizo para os meus alunos do curso Autonomia Financeira, que faz exatamente isso. Você vai colocar a tua carteira desejada, o tamanho dos seus aportes ou quanto dinheiro você manda para fora, e ela vai te falar exatamente o que comprar. E se você tem interesse nessa planilha, em todas as outras que eu forneço no curso, em todas as informações para você se tornar um investidor global de verdade, eu vou deixar o link de espera para a próxima turma do Autonomia Financeira aqui na descrição desse vídeo. Coloca teu nome e teu e-mail lá que você vai receber as informações sobre o curso para ver se ele realmente faz sentido para você ou não. Indo para o sétimo passo, importantíssimo ao investir no exterior, é como declarar o seu imposto de renda no Brasil. Esse é um tópico que assusta muita gente. A declaração de imposto no Brasil já é complicada. Se você inclui investimentos no exterior, ela parece que fica ainda mais complicada, mas na realidade, na prática, não é verdade. Assim como qualquer coisa nova que a gente enfrenta e que a gente não conhece, a gente tem medo disso e acha que é muito mais complicado do que realmente é. Mas uma vez que você aprende a declarar essas posições, que você faz uma ou duas vezes, você percebe que não é um bicho de 7 cabeças, você percebe que você consegue fazer por conta própria essa declaração. Então busque alguém de confiança, algum contador, algum advogado da área que te ajude e te ensine a fazer isso. Evite buscar informações na internet, porque assim como o imposto de herança tem muita informação equivocada, também tem muita informação equivocada sobre como declarar essas posições no exterior. Então busque alguém de confiança para te ajudar pelo menos nos primeiros anos dessa declaração. E uma dica que eu já dou para você é o seguinte: sempre que você fizer compras e vendas nos Estados Unidos, anote o dia, o ativo que você está comprando ou vendendo e o preço que você vai estar pagando por ele, porque essas informações são suficientes para você realizar a tua declaração no Brasil. Um oitavo passo, e talvez um dos mais importantes para você seguir para evitar dores de cabeça no futuro, é se planejar para migrar para ETFs irlandeses a partir de determinado patrimônio. Daniel, ETFs irlandeses, o que tem a ver com investimentos nos Estados Unidos? São esses ETFs, os irlandeses, que eliminam completamente o imposto de herança americano. Muita gente tem medo desse imposto, fala que ele é de 40% ou mais, que vai destruir o patrimônio da tua família caso você não se proteja contra ele. E eu costumo dizer que só paga esse imposto de herança quem quer ou quem não tem conhecimento suficiente. E eu fiz um vídeo explicando tudo isso para vocês e eu vou deixar ele aqui no card e no final desse vídeo também. E a principal estratégia para você evitar esses impostos é investindo através de ETFs irlandeses. Esse imposto ele começa a ser cobrado a partir de $60 mil. Então, se você está chegando perto desse número, eu diria lá pelos 40, 50 mil dólares, já vale a pena estudar uma migração para esses ETFs.
ETFs. E a corretora que te permite acessar esses ETFs é a Interactive Brokers. Então, se você optou por qualquer outra corretora lá no começo, lá pelos 40, 50 mil dólares, você já vai estar mais acostumado com os investimentos fora e você vai ser capaz de fazer essa migração com muita tranquilidade. Basta você abrir uma conta na Interactive Brokers e falar para eles, eu tenho uma conta nessa corretora X e eu gostaria de migrar para vocês. Eles vão te passar um documento que você vai preencher e essa migração será feita automaticamente. Existem alguns pequenos custos envolvidos nessa troca de corretoras, que é um custo insignificante para os benefícios que você vai ter, e você também precisa ficar atento que você não pode transferir posições fracionadas de uma corretora para outra. Então, se você abre uma conta, por exemplo, na Avenue e você tem 1,25 ações da Amazon, você não consegue transferir esse 0,25. Você precisa ou vender essa posição fracionada e transferir uma ação, ou então comprar 0,75, inteirar duas ações e transferir as duas juntas. O que não é realmente um problema. São vendas muito pequenas que não vão alterar o resultado final da tua carteira. E indo para o passo de número 9 da nossa lista, e fica depois dele porque eu tenho um passo bônus que vai te ajudar muito na volatilidade cambial que você vai sofrer investindo fora do país. Esse passo de número 9 é ter disciplina e consistência. De nada adianta você fazer todos os 8 passos, definição de objetivo, perfil, escolher a corretora, prazo, percentual fora, escolher bons ativos, ter a planilha, o controle, buscar informações, saber declarar os seus impostos, e aí você faz isso por 1 mês, 2 meses, 6 meses. E aí você desiste. Eu costumo dizer que uma estratégia mequetrefe que dura décadas é muito melhor do que uma estratégia perfeita que dura poucos meses. Então, o ideal é óbvio ter uma estratégia perfeita que dure décadas. Então, faça essa estratégia, construa ela, confie nela e tenha consistência e disciplina. Faça os seus aportes mês após mês, independente se estamos em crises, em bolhas, em máximas históricas, em mínimas históricas. Tenha consistência nos seus investimentos no exterior, porque a partir dessa consistência e de ativos de baixo custo, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que vocês vão atingir resultados incríveis, que vocês vão ter uma aposentadoria que vocês nunca sonharam em ter e vocês vão cuidar muito bem do futuro financeiro da família de vocês. E antes da gente terminar, o passo bônus que vai ajudar vocês a investirem com ainda mais tranquilidade fora do Brasil. E esse passo é: evite fazer a conversão da moeda dos seus investimentos lá fora. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é abrir uma conta no exterior, mandar dinheiro para fora, investir em ativos americanos, europeus, asiáticos, globalmente diversificados, e aí todos os meses fazer a conversão. Eu tenho $1.000, então eu tenho R$4.700. Então eu tenho $1.000, só que o dólar subiu, agora eu tenho R$5.000. Não, o dólar caiu, agora eu tenho R$4.500. Não faça essa conversão. A volatilidade de curto prazo do dólar e do real é muito grande. E essas volatilidades, para quem não está acostumado com elas, vai fazer com que essas pessoas tomem decisões equivocadas. E outra, de nada adianta você fazer essas conversões, porque ninguém aqui está tentando especular com a mudança de valor das moedas. Ninguém aqui está tentando fazer um trade cambial. Ninguém está tentando fazer operações de curto prazo para ganhar com a valorização ou a desvalorização do dólar. A gente está tentando construir um patrimônio de longo prazo, investir com segurança, com tranquilidade, tirar o risco Brasil do nosso dinheiro e ter um patrimônio muito, mas muito sólido para daqui a algumas décadas, para o nosso futuro ser muito mais tranquilo. Então, ficar fazendo essa conversão dia após dia, semana após semana, mês após mês, só vai te prejudicar. Deixe para você ver quantos milhões de reais você vai ter daqui a algumas décadas, quando você estiver aposentado, tirando esse dinheiro para pagar o seu custo de vida. E definitivamente não se preocupe com essa variação no curto prazo. Agora me conta aqui nos comentários se você ainda tem algum receio, algum medo, se tem alguma coisa que te impede de investir no exterior seguindo esses passos que eu acabei de falar para vocês. E assim como prometido, eu vou deixar aqui na tela os vídeos onde eu falo sobre as melhores corretoras, sobre como definir o seu perfil de investidor e sobre como só paga imposto de herança a quem quer. E se ficou qualquer dúvida ou se você tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.